Bloco. Põe o Fernando Abruzzo, por favor, aí na linha, na tela. Oi, Fernando, tudo bem? Bom, Zé, tudo bom, Thales? Bom, Fernando Abruzzo, para quem não sabe, é cientista político, professor da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também é um grande analista político aí, escreve em vários lugares sobre o tema. E, Fernando, a pergunta que a gente quer, sabe, aqui a gente faz uma pergunta genérica, a gente tem bastante tempo para conversar sobre ela, mas só para orientar um pouco a nossa conversa, a pergunta é: o governo tem um rumo político certo ou apenas uma leve noção genérica de para onde ir? Qual a sua conclusão um ano e 2 meses de atuação política? Ó, Zé Roberto, eu acho que para algumas coisas o governo tem um rumo. Quando a gente Uhum, pensa numa agenda econômica que foi montada no Ministério da Fazenda nesse ano e 2, 3 meses, ali tem uma estrutura de reforma tributária, de reforma dos impostos diretos, dos impostos indiretos, uma estrutura de começar a mexer com subsídios fiscais importantes, mexer com uma série de processos quase de elisão fiscal. As pessoas não estão dizendo isso, mas era mais ou menos isso, que o Estado brasileiro estava cheio de buraquinhos, e o pessoal que ele trouxe, no fundo, para o Ministério da Fazenda, em vez de ser formado por um conjunto de acadêmicos, eram pessoas que conheciam a administração pública, a receita, esses buraquinhos, então eles estão mexendo nisso. Acho que algumas coisas vinculadas à agenda da transição energética, tanto na Fazenda, como algumas coisas, nem tudo, mas algumas coisas estão na agenda do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente. No Ministério da Educação tem algumas agendas também bastante articuladas, outras ainda não. Eu não vou conseguir toda essa lista, Zé, mas eu uhum, acho que tem algumas coisas que têm um certo rumo, mas eu posso dizer que, na verdade, ainda o governo tem principalmente dois grandes objetivos. Primeiro, digamos, tentar reconstruir o país depois do vendaval bolsonarista, e acho que o governo tinha uma visão muito, talvez, otimista, que fosse muito rápido fazer isso. Não vai ser rápido. Houve áreas em que a destruição vai demorar 3, 4 anos para que haja um conserto. Sinto informar isso ao governo. Mas o governo tem um papel aí importante em reconstruir uma série. Eu não estou pensando apenas, Roberto, da coisa da democracia, estou pensando mesmo em políticas públicas, funcionamento do uhum. Estado, né? O Estado foi muito destruído. E a segunda coisa, o governo tinha uma ideia mais clara sobre coisas que no passado, não só inventadas pelo petismo, inventadas pela Constituição, pelo Fernando Henrique, deviam ser retomadas, né? Nós temos que ter uma política para a mulher, uma política, digamos, para os indígenas, tem coisas que deram certo, retomar o Bolsa Família. E acho que tem coisas aí dentro dessas duas, algumas novidades, mas as novidades estão andando um pouco mais devagar. A grande pergunta é o que dificulta o governo construir um cenário, um pouco na linha da tua pergunta, para abrir mais amplamente as portas para o futuro. É como se o governo estivesse abrindo uma pequena parte das portas para o futuro e tivesse mais preocupado em lidar com o passado, seja o passado negativo, seja o passado, digamos, de políticas, né, recuperar o SUS, por exemplo. Recuperar o SUS é uma tecnologia social que o Brasil criou a partir da década de 90 e que estava sendo completamente destruída. Então ele volta com algumas coisas. Eu acho que tem três coisas que atrapalham abrir mais essa porta para o futuro. A primeira é a nova situação do presidencialismo de coalizão. Acho que é uma situação muito mais complicada do que Fernando Henrique e Lula enfrentaram. Nem vou falar Dilma, Temer, nada disso. Uma situação mais complicada do que Fernando Henrique e Lula enfrentaram, num governo que não tem maioria. Né? Eu estava ouvindo você, eu Eu vou querer especificar esse ponto, só cito os três, depois a gente vai um por tá bom. um, Porque eu tá? estava ouvindo você, Thales, falar, depois você pode comentar sobre essa decisão sobre a imunidade tributária para as igrejas. Isso é uma avalanche, né? Assim, assim, é um processo que você tem que negociar para perder menos, porque hoje nós temos um Congresso Nacional, não só em que o governo ele tem menos, digamos, apoio do que tinha Lula e Fernando Henrique no seu auge, em 16 anos, mas o Congresso tem mais instrumentos para colocar a sua agenda. Esse é o primeiro. O segundo elemento é que tem uma polarização na sociedade brasileira. Não é uma polarização meramente partidária. É uma polarização. Há controvérsias entre
os colegas aqui, nossos estudiosos, tal, tem tido um debate grande entre vários deles, mas uma polarização que capta pelo menos algo em torno de 80% eleitorado, o que é muita coisa. Significa que nenhum grupo, em economia a gente chama de barreira de entrada, nenhum grupo entra se tem uma polarização de 80% do eleitorado. Claro que esses 20% que sobram são fundamentais para decidir a eleição e foram em 2022. Mas não tem outro grupo para entrar frente ao Uhum. bolsonarismo e ao petismo, e isso atrapalha porque, sabendo disso, o governo fica escravo da polarização também. Então, isso atrapalha. E a Sim. terceira coisa, eu acho que em todo o debate na última década, Lava Jato, impeachment, golpe da Dilma, bolsonarismo, minha impressão é que boa parte da elite política brasileira, e mesmo da melhor parte da elite política brasileira, é, em meio a essa enorme briga que houve, pensou muito pouco sobre como resolver os problemas do século XXI. Ou seja, a gente não tem uma agenda muito clara. Isso é um problema não só do governo Lula, mas eu acho da sociedade brasileira. Não tem uma agenda muito clara como resolver problemas do século XXI. Acho que isso, digamos, ganha uma dimensão maior no governo Lula, porque tem alguns mitos que continuam, que vêm do passado. Né? Nós vamos fazer com que a Vale atue junto com o governo, como atuava na década de 90. Não há menor chance disso ocorrer. Não é uma questão Uhum. nem de ser bom ou ruim, não há a menor chance. Então, assim, esses 3 pontos e fecho, o presidencialismo de coalizão muito mais complicado. A polarização que capta pelo menos 80% do eleitorado. E ainda não conseguimos semear ideias para o século XXI na nossa elite social, inclusive no PT, por conta de uma série de mitos. Isso faz com que a gente esteja abrindo a porta para o futuro do século XXI. Não acho que não esteja abrindo nada, isso seria falso. Se eu olhar o governo, seria falso. Mas abrindo muito pouco do que o país precisaria. Tá. Thales, quer entrar aí na conversa? Oh, estava atendendo o telefone aqui, me perdoe que tocaram o telefone. Mas vem cá, Maurício, qual é, basicamente, o ponto que você acha que não está dando certo? É a articulação política? Não, eu acho que a articulação política não é uma questão de dar certo ou não, Thales. O governo tem minoria no Congresso, bom dizer isso. O Congresso está muito contaminado pela polarização social. Há um conjunto grande de congressistas que eu diria que estão com medo, medo é a palavra certa, com dificuldade de se mexer. O presidente da Câmara tem um poder hoje maior, talvez só não seja maior, Thales, do que o Ulisses Guimarães tinha, porque ele era presidente do Congresso e da Constituinte, e tem um poder muito grande. Então, eu não espero que se tenha uma articulação política perfeita num governo minoritário com um Congresso muito forte, e que eu acho que boa parte da articulação política vai ser de varejo. Não tenho a menor Uhum. dúvida quanto a isso. Então, deixa Acho eu, pegando carona nisso, então. Você já tinha mencionado, eu acho que é uma boa oportunidade para você agora falar, né? O governo está tentando agradar os líderes evangélicos, como a gente estava explicando aí no segundo bloco, né? Vai funcionar? Quer dizer, ele vai conseguir roubar eleitores do Bolsonaro e ganhar mais votos no Congresso fazendo essa concessão? no curto prazo não vai funcionar, Zé Alberto, mas o fato é o seguinte: é uma avalanche. Às vezes, não é uma disputa política para ganhar eleitores, é uma disputa política para ter paz e conseguir fazer outras coisas, porque a disputa política sobre parte do eleitorado evangélico, que o governo poderia ganhar e tem chance de ganhar, tem a ver, na minha opinião, com resultados econômicos e sociais. E esses resultados econômicos e sociais, se tiver, se tiver certo o rumo que o Fernando Haddad, o Banco Central estão dando, acho que, de maneira geral, estão certos, e vai começar a colher frutos em 2025, 2026. Sendo muito honesto, acho muito Uhum. difícil que colhesse antes, embora olhando as pesquisas de opinião, todas elas, quando se fala já das características econômicas e sociais, já há um avanço pequeno do governo do ponto de vista de popularidade. Então, está começando a semear isso, mas neste momento exato, Zé, não tem chance de falar assim, não, não vamos votar nisso, os evangélicos, essa isenção tributária é absurda, eu acho absurda, mas não importa o que eu acho, Uhum. não tem voto. Então, assim, eu acho que é mais uma estratégia de redução de danos. O governo tem, na verdade, respondendo a ti, Altales, tem duas estratégias no Congresso Nacional. Hoje, um lado é uma agenda, que eu acho que é principalmente a agenda econômica, mas às vezes
entra uma outra coisa de agenda nova, por exemplo, a poupança para o ensino médio, algumas ideias que ganham ressonância e têm apoio. E a segunda parte da agenda chama-se redução de danos. Como diminuir danos? Porque, no fundo, se o governo começar a ter mais sucesso, quer dizer, se nós chegarmos entre 2025 e 2026 com crescimento econômico próximo de 4, com inflação baixa, com desemprego baixo e com políticas sociais rodando mais fortemente, porque elas também estão demorando para rodar porque tinham sido destruídas, muita gente no Congresso vai mudar de posição. Porque eu sempre Mas lembro tem a outra. máxima do Marco Maciel, que era um sábio da política, que dizia: uma eleição começa quando acaba a outra. Neste momento, o signo eleitoral é a eleição municipal. Então, os congressistas querem todas aquelas emendas do orçamento, não querem ter, digamos, gente da polarização no ouvido deles, e, portanto, muitos que votaram por essa decisão não são evangélicos, mas não querem que os evangélicos falem nos seus ouvidos em 2024, eleição municipal. Mas se muda o rumo entre 2025 e 2026, minha impressão é que o governo tende a conseguir ter uma agenda, digamos, mais fácil na redução de danos e poderia, não posso dizer que pode ainda, mas poderia avançar mais numa agenda estruturada. É que eu só acho Mas, que para avançar Abruzzo, mais na agenda Abruzzo, estruturada, só para terminar isso, para avançar mais na agenda estruturada, o problema não é só o Congresso, o problema é trazer uma coisa estruturada. O ministro Fernando Haddad está trazendo, mas tem muita coisa que precisa ser feita ainda. mas você está falando da estratégia do governo. Uma das estratégias do governo parece que está sendo, como no caso dos evangélicos, negociar com bancadas temáticas. Por exemplo, o projeto de lei que obriga a aumentar o percentual de biodiesel no diesel para beneficiar o agro. Quer dizer, é uma boa estratégia essa? Já com o Bolsonaro deu errado. Ele quis Veja, fazer. qual era a estratégia básica? Talvez o grande caso de presidencialismo de coalizão foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Qual era a estratégia básica? Dividir os ministérios entre os partidos. O governo fez isso, mas não adianta mais fazer isso sozinho. Eles querem as emendas. Afora isso, o grau de polarização da sociedade, o grau de briga, vai obrigar, pelo menos num espaço de 2, talvez 3 anos, negociações de varejo muito mais fortes do que tiveram Lula e Fernando Henrique. Isso é um fato. O Lula poderia assumir a posição, digamos, não acredito nisso, não concordo com isso e vou brigar. Se ele fizesse isso, não governaria, voltaríamos a Dilma. Mas o fato é, neste caso que você falou do biodiesel, tem todo um setor do agro que se beneficia, mas também tem um casamento com um discurso importante de transição energética, tem um discurso importante, um acordo que Brasil, Estados Unidos e Índia fizeram, e há uma ideia mesmo de ter uma perspectiva, digamos, usando elementos agrícolas para trabalhar com a transição energética. Então, esse eu acho que é positivo, na verdade. Esse você casa o varejo com o atacado. Da isenção tributária das igrejas, não tem atacado, só tem varejo. Claro, alguém vai dizer 1 bilhão é pouco frente ao tamanho da. Digamos, isso é quando o time perde 3-0 e fala: meu centroavante estava machucado. É um pouco isso, é uma desculpa só. Né? Então, eu acho que tem coisas que que o governo tem conseguido casar o atacado com o varejo e outras, no máximo, e o Thales deve acompanhar o Brasil, ele adia, né? Fica lá empurrando, tal, porque não tem voto. Repito, ele já deu os cargos para os partidos. Não adiantou. Isso que eu queria te perguntar. Sobre esse aspecto, então, adianta fazer reforma ministerial? Mudaria alguma coisa? Eu acho que neste momento não. Nesse momento, eu acho que só se troca uma pessoa que teve um problema de desempenho, um escândalo muito gigantesco, alguma coisa que tem impacto na opinião pública. Eu acho que só vale a pena pensar uma reforma ministerial, efetivamente, depois da eleição municipal. E quando começar a perceber que a tração da economia de 2024 para 2025 vai ser para cima, com inflação baixa, desemprego baixo, e vai gerar emprego, é isso que é importante, Roberto. Tem coisas começando a gerar emprego, isso tem um impacto forte no eleitorado, inclusive no eleitorado evangélico, e as políticas sociais começarem a funcionar melhor. Vai ter 2 anos digamos, dessa poupança do ensino médio. Eles estão pensando uma coisa similar agora para a primeira infância, o Bolsa Família foi reestruturado.
Quando essas coisas começarem, e eu acho que não vai ser amanhã, vai ser para 2025. Quando essas coisas estiverem muito claras, o presidente vai ter uma pluralidade uns 5, 6 pontos percentuais a mais do que tem hoje. Isso já muda a cabeça dos congressistas. Porque eles vão falar assim: Bolsonaro inelegível, provavelmente preso, os bolsonaristas, os herdeiros, vão brigar entre si. Eu não tenho a menor dúvida disso, que vão brigar entre si. Só estavam abraçadinhos no domingo, porque estava o pai deles, o Bolsonaro, mas vão brigar entre si. E isso vai mudar um pouco, vai dar mais capacidade. Mas, repito, essa capacidade política de ter um jogo menos no varejo também depende do governo, depende da oferta, ou seja, do governo produzir ideias estruturantes, como o Ministério da Fazenda produziu. Eu não tenho nenhuma carta para defender o ministro Fernando Haddad, mas ele produziu uma agenda estruturante. Foi lá e o Congresso negociou. Então, assim, se as diversas áreas importantes do governo tiverem isso, me parece que se o governo tiver precificado como um governo de reeleição, que é isso no fundo, os congressistas do Centrão, de boa parte dos partidos, vão mudar de opinião, como mudaram, Zé, com o Bolsonaro. Nos E primeiros tem perigo. Hã? Tem perigo a aproximação com o Eduardo Cunha nesse projeto aí, nessa, com o Eduardo Cunha, não, com o Arthur Lira, nessa, né, nessa estratégia aí de lidar com o Congresso? Tem Eu, perigo eu de acho que acabar o tomando próximo uma bola presidente nas da costas? Câmara, depois do Arthur Lira, quem quer que seja, será mais fraco que o Arthur Lira. Não é que ele Ou será será que o fraco. Arthur Lira vai continuar forte, como o Davi Alcolumbre? Eu acho que, mesmo o Davi Alcolumbre sendo, digamos, quase a iminência parda, como se brinca no Senado, a capacidade digamos, de jogar as coisas mais para o varejo hoje é maior na Câmara do que no Senado. O Rodrigo ameaça, mas não joga as coisas para o Arthur Lira joga. Porque É. a questão das emendas ela é fortemente uma questão dos deputados. Efetivamente, esse é o ponto. E a questão no Senado, a maioria ali do governo para montar, ou para montar pelo menos uma retranca, é mais fácil. Na Câmara não tem como montar nem retranca, nem o ferrolho dá para ser feito ali para não tomar gol. Então, assim, acho que no caso da Câmara, isso favorece muito a Lula. Mas é provável que o próximo presidente, Thales, já num governo, se ele estiver sinalizando para mais próximo da reeleição, digamos, com o Bolsonaro inelegível, com dificuldade de montar quem vai ser o candidato, a negociação do varejo vai ser mais tranquila. Agora, precisa apresentar o que vai negociar. Acho que esta é a questão que hoje está preocupando um pouco o governo, porque eles estão preocupados em saber qual vai ser a próxima bola nas costas. Mas eu acho que é preciso pensar que se o governo se fortalecer, como eu disse, o segundo período do Bolsonaro, o Bolsonaro estava mais forte. Por que ele estava mais forte? Porque os congressistas pensaram, esse presidente tem chance de se reeleger. E tinha. Logo, eu vou tentar me casar com ele. Veja o número de emendas constitucionais que elas aprovaram em 2022. É recorde. A grana que aprovaram para o governo federal. Aliás, perder aquela eleição, aquele dinheiro, é até uma vergonha, né? Digamos, ter o time do Barcelona do Messi e não ganhar o jogo. Então, assim, me parece que a segunda parte tende a ser mais favorável neste jogo do que a primeira parte, mas é preciso ter muita clareza sobre que projetos, que ideia de governo pode se encaixar num momento mais favorável. Para não começar a reclamar que era melhor antes, porque a gente já ia ficar meio doido o argumento, né? Então, acho que é isso. E acho que, sim, a despeito dessas dificuldades, eu ouvi um pouco vocês a negociação com o Crivella, todo esse processo, o governo, na verdade, tem conseguido, digamos, construir uma trajetória que é mais favorável à reeleição do que à perda da eleição. Eu acho que a primeira pergunta que você fez é qual é eu acho que a visão geral é essa. É pouco, né? Mas a visão geral é essa e faz sentido. Agora, o que casar, o que colocar nas pecinhas dessa visão geral, algumas coisas estão ocorrendo na área econômica, alguma coisinha na educação, uma coisinha no meio ambiente, mas faltam peças para a gente chegar ao século XXI e produzir melhores políticas públicas. Fernando, você acha que dá para fazer, cabe um paralelo entre o Lula e o Biden, já que existe um paralelo claro entre o Bolsonaro e o Trump?
E aí coloco na pergunta todas as questões, inclusive a questão etária, etc. Eu acho que tem coisas que atrapalham esse paralelo. Primeiro, a coisa que vai atrapalhar é que o Bolsonaro não vai estar na cédula eleitoral de Sim, 2026. O velho Schumpeter, economista, assim, oferta é mais difícil em política do que economia, você mudar a oferta. Fala assim, não, mas caiu o Bolsonaro, mas tem os. Não é assim. Os eleitores acreditam em líderes, né? Não é, o Lula não é só o PT, é o Lula, né? Então acho que não ter o Bolsonaro na cédula é como se o Biden não tivesse o Trump na cédula, o debate etário nem existiria. Acho que uma segunda coisa é que, infelizmente, os Estados Unidos, essa Thales vai rir, não tem o centrão. Se os Estados Unidos tivessem o centrão, não ficavam 3 semanas sem um presidente da Câmara como ficaram. É uma vergonha para o país mais desenvolvido do mundo. Então, o centrão, a gente, todo mundo reclama, etc., mas ele é uma figura que vai equilibrando o jogo de acordo com o seu farol eleitoral. E isso significa que se o farol eleitoral depois de 2024 for mais favorável ao Lula, o Centrão vai um pouquinho mais para lá, como foi um pouquinho mais para cá. Então, assim, isso faz com que o Biden não tenha um centrão para chamar de seu. O Lula tem. E isso não é só negativo, às vezes é positivo não para ele. sei se dá para Você chamar fala, que é de seu, mas dá para alugar. você fala no Centrão. O modelo do Centrão hoje é baseado nas emendas parlamentares, que viraram uma camisa de força. Está uma verdadeira camisa de força. Você vê como sair dessa camisa de força, desse modelo que está aí em torno das emendas parlamentares e do Centrão tomando todo o pedaço do Congresso, todo não, mas cada vez mais. Qual é, digamos, o termômetro das emendas parlamentares para os parlamentares? Se aquilo vai dar voto ou não. Aquilo deu voto em 2022. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não tinha políticas públicas. Era um conjunto de valores contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Então, quem tinha algum dinheiro conseguia, de alguma forma, falar: eu ajudei essa comunidade. O que vai acontecer com o tempo? Essas emendas vão crescendo, etc., vão se dispersando e fragmentando, e este governo, embora ainda, digamos, em reconstrução, tem políticas públicas. Então, o eleitor lá no interior do Nordeste vai chegar lá, vai ter a emenda parlamentar do deputado X. Mas vai ter o deputado Y da base do governo e fala assim: nós que trouxemos a poupança do ensino médio. Isto faz diferença. Então, vai haver um choque de realidade em algum momento. Não é que as emendas parlamentares vão perder toda a eficácia eleitoral, mas a tendência é que elas vão estar disputando com dois outros tipos de voto. O voto conservador bolsonarista, que vai continuar existindo. As pessoas acham que com o Bolsonaro preso isso vai acabar. Eu sinto informar que não. E o voto do governo, de um governo que tem políticas públicas. O Lula vai chegar lá e falar assim: ó, conseguir empregos. O Bolsonaro não conseguia falar sobre isso. Parecia que era uma coisa que não fazia diferença para o eleitor. E faz. Vai chegar lá e vai mostrar: olha, consegui esse dinheiro aqui de política social X ou Y. Isso faz diferença. Farmácia popular, Thales, eu fiz pesquisa na eleição, os eleitores xingavam o Bolsonaro porque faltavam remédios. Verdade. Então, assim, se você começa a fazer funcionar políticas públicas, as emendas parlamentares perdem parte da eficácia. E eu acho que em algum momento do tempo vai ter que ter uma reconstrução desse modelo, que não vai voltar aquilo que era no Fernando Henrique, no Lula, em que era o inverso, né? Os ministros mandavam nos parlamentares, liberavam quando queriam e se quisessem liberar o dinheiro, essa era a verdade. Mas vamos chegar a um caminho mais, digamos, voltar um pouco, porque este tamanho de emendas, se ele começar a não ser tão efetivo em trazer votos, os parlamentares vão querer encontrar um outro caminho. Porque eles só fizeram isso, não é porque eles gostam de emendas, tem alguma fixação ideológica com isso, mas porque aquilo trouxe votos, eles viram que trouxe votos. Se em 2026 eles perceberem que vai ter deputado do PT, do PSB, ou mesmo do MDB, que ganha a eleição, né? Porque o MDB tem ministérios, né? Falando: olha, nós fizemos isso lá no Ministério das Cidades, fizemos isso do Bolsa Família. Eles vão falar: opa, vamos renegociar, a gente quer participar um pouco mais dessa lógica de política pública. Mas no curto prazo, mais especificamente no próximo ano,
É o jogo da redução de danos. Sinto informar que eu acho que é muito difícil sair desse modelo, dada a maioria parlamentar existente hoje. Fernando, a impressão que eu tenho te ouvindo é que você tem um cenário que é mais ou menos o seguinte, quer dizer, redução de danos para ultrapassar esse período em que o governo precisa aprovar suas reformas estruturantes, com perdão do palavrão, duplo, e tentar dar um rumo para a economia e colher eventualmente frutos eleitorais disso daqui a 3 anos. Acho que para esse ano vai ser difícil, né? Podemos até falar sobre isso também, mas com o Lula candidato à reeleição. Quer dizer, esse é o teu cenário e um candidato provavelmente favorito à reeleição, se esse par e passo aí der seguir do jeito que a gente está conversando aqui. Agora, ele deixará, que a gente já viu esse filme antes, né? Toda vez que o PT ganha 3 eleições seguidas, a tensão do outro lado acumulada é muito grande e deu um impeachment da outra vez, né? Você acha que. Como é que você prevê o cenário pós? Eu sei que eu estou pedindo o impossível, né? Mas que como isso já aconteceu antes, né? Eu acho que é bom, talvez, a gente pensar 2 eleições na frente. Quando eu falo, né, que é necessário ter uma agenda do século XXI e que parte dessa agenda o governo não tem ainda na cabeça, não é apenas uma questão de políticas públicas, é uma questão de política. Porque assim, o que segurou o Fernando Henrique no primeiro mandato, ele também tinha coisas clientelistas, né, coisas de varejo, mas bem menor do que agora. Mas o que segurou é que ele tinha um plano real. O plano real lhe deu uma guarida, né, enorme de poder. E o plano real não é apenas assim um plano eleitoreiro. Me parece que deu certo, digamos assim, né? É. O tempo mostrou isso. Então, Sim, quando você fala da sucessão, e aí não vou nem arriscar muito tempo, porque mesmo esse que é o que eu imagino que Lula tenha mais chance de ganhar em 2026, nunca se sabe se pode surgir uma terceira guerra mundial, etc. O sim. imponderável da Silva, como dizia o Nelson Rodrigues, surge, mas se as coisas forem mais ou menos nos conformes, é isso, mas o problema do PT é que essa, digamos, passagem do bastão, se é difícil no bolsonarismo, eu falei sobre isso, do outro lado também é muito difícil. Porque não tem clareza de maioria, tem brigas entre grupos que são brigas muito fortes, e é preciso que tenha um líder, de alguma forma, que seja capaz de ter uma agenda, mas seja capaz, eu conto sempre isso com meus colegas que estão tentando recuperar o centro, uma coisa importante da eleição é ser popular, né? Assim, não adianta a gente concorrer e falar assim, não, o Zé Roberto é inteligente, o Thales, assim, a gente precisa ser popular, né? Então tem que ter alguém que construa uma agenda e seja popular, é assim que é a democracia. E acho que isso vai ficar mais atrasado neste ponto, porque o mandato do Lula, embora esse traçado que eu tenha montado o torna favorito, é um mandato com muitas minas terrestres no meio do caminho. Quer dizer, nós tivemos quase um golpe de Estado, tem uma polarização social que recorta de 1/3 a 40% dos eleitores para o outro lado, nós temos um governo, um Estado que foi destruído. Então, assim, é muita mina terrestre no meio do caminho. Então, isso atrapalha fazer essa transição, que, vamos dizer a verdade, o PT fez mal em 2010. Isto é, quando escolheu a Dilma, na verdade, não percebeu que o perfil dela era incompatível com o presidencialismo e coalizão. Eu não estou dizendo que ela é corrupta, que deveria haver ou não impeachment. Isso é um fato inegável. O perfil dela era incompatível com o presidencialismo e coalizão. E o PT se distanciou das forças sociais novas que estavam nascendo. Se alguém tiver dúvida disso, procure 2013. Então, assim, eu acho que vai ter também em algum momento essa discussão. Mas hoje não há, não só porque a liderança do Lula é muito forte, mas porque é um governo, digamos, rodeado por minas terrestres. Um governo que tem mais chance de ser reeleito do que perder a eleição, mas rodeado. E está todo mundo lidando com essas minas e que nos tiver um pouco mais arejado o ambiente, já é 2026. E aí tem que concorrer à eleição. Então, assim, eu acho que o que você colocou, que eu concordo plenamente, vai começar a ser tematizado no governo. Provavelmente, se Lula reeleito, vai ser. E vai ser um pega para. Vai ser uma briga muito grande. E acho que os principais lideranças mais velhas do PT,
tipo Lula, Jacques Wagner, que vão se aposentar em algum momento, todos nós, né? No momento se aposentam. Uhum. Então, neste momento, parar e começar a pensar assim, olha, nós vamos ter que encontrar um caminho para construir um candidato popular, óbvio, mas que tenha agenda e capacidade para lidar com o sistema político brasileiro, que é complexo. Não fizeram isso da outra vez, esta é a verdade. E Agora eu queria copiar o Toledo, que jogou para tentar comparar é, o Lula um com o Biden. Biden. Eu queria saber, você está falando aí de construir um líder, de líder popular. Eu me lembro que quando o Fernando Henrique foi pensado para ser candidato, o Luiz Eduardo Magalhães disse assim: "Porra, é difícil lá no Nordeste você fazer as pessoas dizerem Fernando Henrique. A gente vai ter que fazer esse cara rodar muito no sertão para ele poder se tornar um líder popular." E se tornou. E se tornou. Você acha que o Haddad pode ser um líder popular? Eu acho que pode, se a economia der. Parece com o Fernando Henrique? Andrade, Fernando Andrade. Fernando Andrade. Acho que sim, acho que é possível fazer isso, não acho impossível, mas a economia tem que dar certo, primeira coisa. Segunda, alguém tem que construir o caminho dentro da base lulista, eu não estou falando para fora, dentro da base lulista. E uma terceira coisa que a Itália acrescenta, uma coisa que a última coisa que eu ia falar para o Zé Roberto, o grande erro em 2010 era que era preciso abrir um pouco mais o leque da coalizão. Que, no fundo, significa abrir um pouco mais do ponto de vista social, de ideias e grupos. A Dilma fechou, não abriu. Se o Haddad, que eu acho que tem características melhores do que a Dilma nesse sentido, conseguir abrir um pouco mais, ataca que a grande questão que, no fundo, está implícita na pergunta de vocês, que é o antipetismo. Você pode diminuir esse antipetismo. Acabar não é possível, mas você pode diminuir. Se você diminui esse antipetismo em 10 pontos percentuais, ganha 4 eleições seguidas. Mas para diminuir, além de ter que ter um líder popular com agenda com sucesso, Fernando Henrique comeu buchara de bode, mas tinha plano real, né? Tem que, em algum momento, né, digamos, ter o candidato de 2010 era o Eduardo Campos, não era a Dilma. No sentido Sim. de que tinha mais capacidade de abrir. De 14, pelo menos, né? Eu 10, eu acho que podia ser em 10, mas em 14 seria mais óbvio ainda. Mas aí é difícil, a Dilma era presidente, é difícil você tirar um incumbente, é como se alguém chegasse para o Bolsonaro e falasse: se colocar alguém mais moderado, mas com um discurso de valores, ganha. Mas se ele fosse o vice, já teria resolvido um pequeno problema, né? Que era a traição. Mas ele apostou que ele concorreria à eleição e teria a chance de chegar ao segundo turno, o que é provável se não tivesse morrido. E se fosse o segundo turno dele com a Dilma, ele teria ganho a eleição. Então, poderia ter tido uma mudança ali. O país não teria passado por várias coisas ruins que passou nos últimos anos. Mas, de todo modo, então, voltando ao que o Thales falou, então, eu acho que o Haddad pode ser esse perfil, mas tem um caminho pela frente. Por enquanto, o Haddad tem sido, eu tenho dito isso, tem sido bastante budista. Isto é, tem sido muito capaz de ouvir, apanhar, apresentar suas ideias sem grande alteração, digamos, tem uma boa relação com o Arthur Lira, com o mercado. Com quem ele tem tido mais farpas é com o PT. PT. Sim. Posso estar assim. É o grande problema dele. Por isso que o Lula e os mais velhos, eu citei o Jacques Wagner, que talvez seja o decano maior hoje no partido, e é capaz, inclusive, de falar coisas que o Lula não... Ou talvez seja um dos poucos que seja capaz de falar coisas que o Lula não gosta, sem ter um Lula reclamando. Vão ter que falar assim, nós temos que construir esse caminho. Se for o Haddad, está dando certo a economia, é alguém que abre o campo, conversa com vários setores, está dando certo, eles até decoram o nome dele, eu falo um outro nome, não importa, mas para isso, essas lideranças mais antigas, incluindo o próprio presidente Lula, vão ter que construir o caminho primeiro internamente. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou há 3 minutos atrás, mas eu não queria interromper antes, mas a gente precisa chegar numa síntese. E a síntese que eu ia te propor, mas você tem todo o direito a veto, aqui, é que o Lula é candidato à reeleição se não pisar em nenhuma mina. Sim, eu acho que sim. Lula é o candidato à reeleição. Se ele conseguir, digamos, ter uma boa redução de danos de um lado e de outro,
ter um projeto que dê um resultado razoável econômico e social, Uhum. é muito difícil derrubar o Lula em 2026. Muito bom. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre nos ajudando a iluminar o caminho. Volte outras vezes, por favor. Legal. Um Abraço para vocês abraço. dois, Thales e Zé Roberto. Obrigado. Bom, Thales, tem uma boa notícia para te dar. Na enquete, a enquete, aliás, que eu nem cantei qual foi, a pergunta era: Lula fez um pacto com quem para aprovar projetos? A pergunta, a sua resposta foi: Lula fez pacto com Arthur Lira para votar logo projetos no governo, e a resposta do público, do Danilo Sotero Rogério, foi com Dom Lira, segundo imperador da República Centrista do Brasil. E você ganhou por 65 a 35, que é um placar, né, Você bastante sabe que a bom minha aí. Bastante... meta é bater os seus 70 e tantos aí de outro dia que eu vi aí. Mas eu ainda um dia eu chego lá. Tá, não, o importante é que a gente está mantendo a escrita aqui, né? Mas, enfim. E aí, terminamos da seguinte maneira, então. Síntese do primeiro bloco, a síntese do Tales. Lula faz pacto com Arthur Lira para votar logo projetos do governo. No segundo bloco, Rui Costa faz acordo e Haddad carrega a pedra. E no terceiro bloco, Lula, síntese do Fernando Abruzzo, né, professor da Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo e cientista político. Lula é candidato é favorito à reeleição se não pisar, né, não é candidato, é favorito à reeleição se não pisar em nenhuma mina. E assim encerramos o programa hoje, Thales. Tudo bem? Tudo bem. Então tá Tudo bom. bem, não. É sempre Missão ruim encerrar cumprida. um programa com você. Para mim, eu prefiro que continue, mas A gente felizmente continua depois aqui, sai do ar e continua fazendo a nossa resenha. Obrigado, Thales. Obrigado a você, Analyzer. abraço. Até terça-feira que vem, 1 da tarde. Qual?